Cultural Escola de Línguas Millennium. Próton Editora. Olá, caros telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Dando sequência à análise e ao comentário dos livros da trilogia analítica, hoje nós vamos falar a respeito deste livro que se chama Terra, Planeta Ilusório, da autoria de Norberto Kepp. Nesse livro, Dr. Kepp, o senhor desenvolve a relação atual que o ser humano tem já com o eterno, A relação incrível da vida psíquica com tempo, espaço e eternidade. Esse questionamento está muito próximo, à nossa vida, ao nosso interior. Aliás, crianças pequeninas já começam a se perguntar, o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a distância entre os seres, o que é o presente, o passado, o futuro, o que vai ser o futuro do futuro. Então, o que se imagina, que a eternidade é algo que está lá no futuro, depois desta vida, e não como Kepp menciona aqui num dos seus capítulos, que a eternidade, o eterno, está em nós, sem nós, quer dizer, sem nossa aquiescência, e apesar da nossa oposição a ele. Então, eu acho que esse estudo sobre o eterno, Dr. Kepp, é o máximo que o senhor conseguiu realizar e que um ser humano acho que poderia realizar na explicação do relacionamento do homem e a transcendência. Eu escrevi livro, Terra, o Planeta Ilusório, mas baseado naquela ideia de Agostinho, daquele famoso. Ele era inicialmente um grande filósofo maniqueísta que dividia a humanidade em duas partes. Ele considerava, no início da vida filosófica dele, que a parte, vamos dizer, espiritual seria criada por Deus e a parte material seria criada, então, por Lúcifer. Seguia o maniqueísmo, que era de acordo com aquela filosofia antiga da Pérsia, de Zoroastro. Então ele deu uma ideia que eu acho fundamental para entender. Ele escreveu um livro, A Cidade de Deus, em oposição à Cidade dos Homens. Então ele dizia o seguinte, que eu expus até neste livro aqui, que como para o Criador não existe tempo e espaço, então tempo e espaço é algo, vamos dizer, não existente por si. É uma negação da existência. Então dividi o livro, como sempre, Terra, Planeta Ilusória, eu dividi em 3 partes. A primeira parte, eu falo do mundo perdido, do paraíso abandonado, que o Criador, ele só poderia criar o ser humano dentro da imortalidade. Criou assim o ser humano para ser eterno, não no espírito, como muitas pessoas pensam, que o ser humano foi criado eterno, como ele é, vamos dizer, na parte de corpo e na parte de alma, como se fala assim comumente. E esse mundo foi perdido, Esse paraíso foi abandonado por causa do ser humano que entrou muito na inveja, na soberba, nesses elementos negativos que lhe ocasionaram as doenças. Então, todas as doenças começaram a existir aí. Depois, na segunda parte do livro, eu ponho o mundo sensorial, que nós vivemos agora, no mundo mais dos sentidos, no mundo oral, anal e genital, conforme a classificação do próprio Freud. E essa sociedade eu chamei de sociedade delirante.
A gente vive num delírio, em algo totalmente fora da realidade. E na terceira parte, eu coloco o mundo da revelação, como vieram depois os profetas, as pessoas de talento, né, geniais, inclusive, e principalmente Cristo, para trazer uma revelação. E o que seria essa revelação? Seria, vamos dizer, a volta ao passado, que o futuro seria praticamente o encontro com o passado. Então, tudo aquilo em que nós estávamos um dia, usufruindo da imortalidade, aquela vida eterna que nós tínhamos aqui, então nós perdemos e agora todo o nosso trabalho é para voltar lá, compreende? Então eu escrevi esse livro que eu considero muito importante para o ser humano perceber o sentido da vida, como falava o Viktor Frankl, que é importante cada um perceber por que vive, que sentido tem a própria vida. Então veja uma frase do livro que eu coloquei aí. O paraíso abandonado, da primeira parte, que tempo e espaço não existem por si, mas constituem ausências do perene, né? E depois, o mundo sensorial é evanescente porque está sempre deixando de ser. Então veja, de qualquer modo, se tempo e espaço não existem por si, nós vivemos numa pura ilusão, né? Então daí o apego que o ser humano tem pela comida, pelo alimento, pelas drogas, pelas bebidas, pelo álcool, pelo cigarro, porque isso dá um pouco de alívio a uma vida que ele tem aqui que não deveria ter. A vida que nós temos atualmente é uma vida muito, vamos dizer, ingrata, né? É uma vida contrária à nossa verdadeira vida. E depois o mundo sensorial é evanescente, porque esse mundo sensorial tende a acabar e não existir mais. Então veja uma explicação que eu coloquei aí na primeira parte do livro, no esquema. Veja, tempo e espaço são elementos potenciais, passageiros. Teve aquele pensador Heráclito, ele falou que a vida é como um rio correndo, né? Que nunca a pessoa entra na mesma água quando entra no rio. Que aquela água que está passando ali foi embora. É como o tempo, né? Como a vida. Então veja novamente o esquema. Olha lá, o passado não existe, né? E o futuro também não. O presente também não para. Logo, o presente não existe também. O que eu quero dizer com isso, né? Que à medida que você vê o momento presente, ele já passou. Então nós vivemos, isso numa linguagem assim mais metafísica, em algo que não existe. É como se disséssemos, né, que a vida aqui é algo assim em oposição à vida imortal. Então não é como muitos pensam que o movimento é que é vida, né? Que o movimento, mesmo a vibração é vida. A verdadeira vida deixou de existir e nós entramos então um compasso de espera. Eu tenho a impressão que o Criador, né? Como ele notou que o ser humano foi enganado pelos diabos, né? Por Lúcifer, falou, não, vocês foram enganados, então vamos dar mais um tempo para vocês resolverem o que vocês querem. Porque o Adão e Eva se arrependeram, né? Falaram, tá bom. Então agora tem mais um tempinho aí e vocês resolvem. Então esse tempo que nós temos é praticamente o estacionamento, o estancamento da imortalidade, da verdadeira vida, para que a gente resolva qual o caminho que a gente quer seguir. Então veja mais duas sentenças. Toda a humanidade está empenhada em se destruir. E depois o ser humano acha que a glória vem da sua patologia. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que como
o ser humano recusou ser eterno, então ele caiu na destruição. Só que não é uma destruição momentânea. A morte, né, não é momentânea. Então é mais um tempinho para o indivíduo chegar ao final e saber, pela vontade dele, o que ele quer realmente. Vejam outro quadro que eu pus aí. O ser humano é aquele lá do meio, né, o triângulo. Esse triângulo contém a verdade, o bem e também a estética. Agora é rodeado, veja lá, pelo orgulho, pela mania de grandeza, alienação, inveja. Então daí o ser humano tem as enfermidades, veja lá em cima, lá embaixo, dos dois lados, que é a neurose, depressão, mania, psicose, epilepsia, esquizofrenia. Isso é a culpa original. Então o que eu quero falar com isso? Que agora o ser humano, porque ele se opôs, e essa ideia é a ideia da Melanie Klein, né? Aquela que seguiu Freud na questão da inveja. Como o ser humano, por causa da inveja ao Criador, se opôs à imortalidade, se opôs à vida dele, se opôs à essência dele. Então criou a inveja, vive na inveja, na neurose, nas fobias, nas psicoses. E com isso, ele vive então no mundo fora do real. Agora, algo de muito importante, um autor, ele é judeu-alemão, ele escreveu, veja a foto dele, Arthur Schopenhauer. Esse homem, veja o que ele escreveu agora, no outro cartaz. Olha lá, só é possível conhecer o que nos aparece, não a coisa em si. Que ele se baseou em Kant, que o real é cego e irracional. Então, o que ele quis falar, né? Que o ser humano não conhece mais agora a verdadeira realidade. Ele conhece isso que aparece. A máscara, né? Por isso que o ser humano gosta de coisa de grandeza, gosta de um dar glória para o outro, né? Dar presentes e dar isso, e dar, vamos dizer, coisas incríveis, dinheiro. E um procura a glória do outro e não a glória que é a verdadeira, que seria na imortalidade. Depois eu coloquei, né? O real é cego e irracional, né? O segundo lá. Bom, essa é a ideia do Freud, né? Que o que é cego e irracional é justamente a máscara. E depois, o Arthur Schopenhauer falou que viver é sofrer e os momentos mais felizes são através das artes e pela conduta ética. Então, esse autor é que inspirou Freud, o Freud chegar à conclusão de que, de fato, a nossa vida aqui é uma coisa terrível, porque nós vivemos na neurose, na psicose, na doença. E isso, parafraseando, né, Santo Agostinho, lá da Idade Média, mostra que o ser humano vive numa fantasia, numa ilusão. E aí, porque o ser humano ficou doente. Então, nós já voltamos, né, Cláudia? Retornamos dentro de instantes. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Keppe. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that?
que eu entendo a respeito do livro Terra, Planeta Ilusório, de autoria do Dr. Kepp, é que ele propõe que nós, seres humanos, estamos vivendo na ilusão do mundo do sensorial. Ou seja, que a nossa verdadeira realidade, a realidade original do ser humano, é uma realidade transcendente, que nós fomos criados e ainda estamos imersos na eternidade. Só que nós não percebemos isso. Nós estamos agarrados ao mundo da matéria, nós estamos agarrados assim a fatores sensoriais, dos sentidos, ao dinheiro, ao sexo, à comida. E somente o que é material nós achamos que é real. E aquilo que é mais real, que é o eterno e que é o que mais atua, influi na nossa vida, esse mundo, o mundo da verdade, da beleza, do amor principalmente, o mundo do espírito, que é a nossa maior realidade, essa a gente ignora. Então nós achamos que o mundo espiritual, o mundo do invisível, o mundo abstrato, é um mundo ilusório. Muita gente diz assim, mas esse é o fantasia, né? O artista é uma pessoa que vive na fantasia, por exemplo. Ou o místico é um fantasioso. O real é aquele que vai lá no dia a dia, que põe a comida na mesa, que paga as contas, enfim, que está assim. Responsabilidade é um conceito que foi muito distorcido e colocado em questões assim, que a pessoa pode pegar, ver com 5 sentidos. E nisso o ser humano perdeu muito, porque o mundo dos sentidos, o mundo material, ele é um pedacinho da nossa existência, um pedacinho da nossa vida contida no tempo e no espaço. E o nosso mais incrível mundo, e nós não estamos aproveitando, está à nossa disposição aqui e agora. Então eu acho que essa compreensão que Kepp traz abre assim 180 graus a nossa visão das coisas e nos coloca cara a cara diante da eternidade como fator primordial, como a maior realidade da nossa vida. Na segunda parte do livro eu coloco o mundo sensorial, né? Eu coloquei a sociedade falsa ou a sociedade delirante. Veja no cartaz aí o que eu coloquei. Que por causa da inversão, a inversão é a questão da inveja, que o próprio Freud falou, Melanie Klein seguiu, felizmente, com muita genialidade, e baseado na questão da inveja, né? Invidere, quer dizer, não ver. Na inveja a pessoa não vê mais o que devia ver, não só o mal que faz, mas principalmente o bem que tem. O ser humano está num mundo incrível, num mundo maravilhoso, num mundo que tem tudo o que ele poderia querer, mesmo no interior dele. E ele não quer ver isso. Por quê? Por causa dessa questão da inveja, mania de grandeza, soberba, por causa da raiva, desses elementos todos que ele começou a ter. Veja novamente no cartaz que a inversão, né, provocada pela inveja, leva mais a viver a vida sensorial. E o que é a vida sensorial? É a oralidade, não é? Drogas, bebidas, alimentos, é a analidade, o dinheiro, o poder, a destruição, e a genitalidade, que é o sexo, o prazer e a alienação, que domina a verdadeira vida que é lá embaixo, lá, o amor, a razão, a estética, que é a vida psíquica, destruindo o mundo atual. Então é por causa disso que surgiram na civilização, e veja bem que a civilização nossa vale pelos grandes talentos e pessoas capazes que o mundo teve. E uma das pessoas mais admiráveis é essa que eu vou colocar aí, Thomas More. Ele era deputado lá na Câmara dos Comuns, na Inglaterra, e ele era muito brincalhão, né? E ele foi degolado pelo rei lá, porque ele era bastante santo, ele foi degolado e ele tinha escrito a utopia. A utopia não é bem uma vida que o ser humano não pode ter. Ele está na utopia, quer dizer, imaginando uma vida que não existe. A verdadeira vida foi a que Thomas More
fez. Assim como Francis Bacon também, um outro autor, mais ou menos dessa época, que escreveu sobre a Nova Atlântida, o mundo ideal. E o Aldous Huxley escreveu o admirável Mundo Novo. Então veja que muitas pessoas têm no interior contato ainda com esse mundo incrível, que seria o mais verdadeiro, vamos dizer, o mundo mais próximo da imortalidade do que é realmente eterno. Então, Dr. Keff, essa ideia do Thomas More e desses autores, eles estariam tentando colocar esse perene, o eterno aqui, no aqui e agora, neste mundo, nesta vida. Isso. E que é difícil conseguir por causa da inveja, né? Um ser humano vive brigando com o outro. Veja um aforismo que eu coloquei aí. Vivemos em uma vida que não nos pertence, né? O que quer dizer isso, né? Que a vida que nós temos aqui não fomos nós que criamos, nós próprios, né? Somos produtos da criação. Então, essa vida não pertence a nós. Então, nós temos que ver que sentido essa vida tem. Em segundo lugar, que a neurose é uma conduta de rejeitar, omitir ou deturpar o bem que existe no próprio interior. Então, o que na nossa definição, né, que é a neurose, que eu tomei dessa frase, que Agostinho explorou muito e pegou do próprio Aristóteles e de Platão, que o mal é a privação ao bem. Quer dizer, a morte seria a privação da vida. Então, o que o ser humano faz por escolha dele é sempre algo assim, estúpido, né? O ser humano é muito estúpido. Estúpido quer dizer, meio, olha, assim, meio bobão. Tudo que ele escolhe é para o mal dele. Então, veja, nessa segunda parte, um dos capítulos, olha lá, a ciência psicológica foi organizada sem vida psíquica. E o ser humano tenta viver nos delírios. Notem isso que, quando se faz psicoterapia, por exemplo, a freudiana procura fazer com que o indivíduo tenha equilíbrio na vida afetiva, sexual, mas isso não é tudo. Quanto mais o indivíduo quer ser, ter uma vida assim, afetiva, sexual perfeita, mais ele entra nos embrulhos que ele arranja na vida. De maneira que o que acontece é que o ser humano não chegou ainda a uma psicoterapia da vida psíquica que nós tentamos fazer agora, analisando a questão do amor, né, do sentimento, analisando a questão da verdade, da filosofia, da razão, né, e a respeito da estética. O artista, ele chegou muito perto, vamos dizer, da criação mesmo original. Veja mais esse cartaz que eu pus aí. Que o bem foi abandonado, né? Que o bem está na origem da criação. Que o mal é procurado. Quer dizer, o mal está no futuro, desligado do passado. Então, o que quer dizer com isso? Quando a pessoa procura o bem não é fazer o bem. Quem quer fazer o bem faz o mal. O ser humano precisa ver que ele deixou o bem. Que procurar o bem é voltar ao que ele deixou um dia. E não procurar fazer novas coisas. Vamos ver as perguntas agora. Nesse livro, Terra, o Planeta Ilusório, como o próprio nome diz, o Dr. Kepp mostra que nós vivemos atualmente numa sociedade completamente artificial. Muito diferente da nossa estrutura original. Então ele coloca que o ser humano vivia numa espécie de um paraíso antes de adquirir aquilo que hoje nós conhecemos como o inconsciente. E nós vivemos atualmente numa sociedade muito doente, manipulada pelas nossas intenções inconscientizadas. Então nós construímos uma sociedade injusta, nós destruímos o nosso planeta, fazemos guerra e tudo isso dizendo que nós estamos num processo de evolução, mas na verdade nós não estamos em evolução, nós decaímos de uma estrutura original, essencial, boa que nós tínhamos num passado remoto.
Então a nossa sociedade é muito doente e nos leva para a autodestruição. Esse mundo verdadeiro, esse paraíso, ainda existe dentro do ser humano, não foi perdido. E ele pode ser recuperado à medida que o ser humano conscientizar essa corrupção que ele faz ao verdadeiro mundo, que é um mundo não dos sentidos, mas o mundo psicológico, o mundo do afeto, do sentimento e da verdade. Essa civilização que está organizada no nosso planeta, definitivamente a gente vê que não deu certo, né? Porque grande ênfase é dada então ao setor da economia, a parte econômica, e o que realmente é próximo à essência do ser humano, as artes, a espiritualidade, a cultura, é deixada assim em segundo, terceiro, quarto plano na vida dos seres humanos. E a sociedade está assim porque o ser humano é invertido. Ele trocou os valores essenciais que ele tem de verdade, amor, beleza, trabalho, por outros, como interesse por compras, dinheiro, comida, drogas e etc. Então trocou o que era real por uma grande ilusão. Bom, neste livro, a Terra, o Planeta Ilusório, como o próprio nome diz, o Dr. Kepp procura mostrar de modo mais direto assim, o que está acontecendo conosco, né, com o ser humano e com a civilização em que nós vivemos. Então, ele procura mostrar que todos nós estamos vivendo um tipo de patologia, em maior ou menor grau. Mas ele diz também que existe um mundo invisível que é atingível justamente pelo aspecto mais importante, ou seja, pelo pensamento, seria mais pela intuição, o sentimento de amor e a estética, que seria a perfeição das formas. E que nós trocamos isso, rejeitamos isso e caímos num mundo chamado visível, um mundo mais patológico, que, como Platão afirmou, tudo está se tornando, nada é. Quer dizer, um mundo que se desvanece, não existe nada assim imutável, tudo está em transformação. E o ser humano caiu nesse mundo e abandonou o perene, o eterno. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Eu sou uma pessoa idealista e eu queria continuar fazendo a conversação. Eu precisava de um ambiente que eu pudesse juntar as duas coisas. Continuar estudando inglês, mas num ambiente que eu chegasse na sala de aula e falasse assim, eu quero mudar o mundo e não fosse reprimido por isso. Toda uma vida dentro de uma aula, porque não é uma coisa específica, você aprende sobre vários assuntos e aumenta até a sua expertise. Pensei assim, tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês. O que eu consegui mudar mesmo em mim foi um pouquinho assim. Mas o que eu consegui mudar na minha vida, o que eu ganho foi muito maior. A gente tem a oportunidade de falar sobre o que sente, sobre como enxerga o mundo. Porque nela eu consigo entender o mundo e entrar nesse contexto universal, colaborando com esse mundo. A Millennium é a escola para mim, porque tudo que eu procurava numa universidade, eu encontrei lá. Eu entendo que Kepp considera a sociedade atual delirante, assim, em grande parte, por exemplo, como Wilfred Bion dizia, né, que o delírio não é só o que a pessoa vê e que não existe. O delírio é principalmente tudo aquilo que existe e que a pessoa não vê, e que porque os 5 sentidos não estão detectando, sensorialmente detectando, que então isso não existe, isso é uma fantasia, isso é uma ilusão, uma irrealidade. E nisso nós estamos completamente invertidos. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que o dinheiro é tudo para ela, que é importantíssimo, que ela sem dinheiro ela não pode viver. Isso é uma ilusão enorme,
por exemplo, ou que ela pode ter saúde através da comida. Isso é uma outra grande ilusão. Ou até mesmo que um automóvel, um avião, a energia vem de fatores assim materiais, de combustível, de uma coisa assim simples como a matéria. E a nossa vida, por exemplo, que é possível criar a vida a partir de certas proteínas, certos aminoácidos, isso tudo é uma absoluta ilusão. Quer dizer, que a verdadeira realidade, a realidade grandiosa, poderosa, que é a realidade invisível, essa é a mais influente de todas, é a mais atuante, ela é que determina tudo. Haja vista, por exemplo, os estudos da física moderna, física trilógica, inclusive, que estuda a ressonância, né, ressonância morfogenética, como os seres são criados através da ressonância, que é um processo que não é detectado por máquinas, por exemplo. Então, tudo de mais importante que se passa no mundo, assim, no universo e em nós, seres humanos, se passa a nível invisível. Então, o que nós acreditamos? Que esse mundinho restrito, dentro do tempo e do espaço, recluso, essa é a única realidade? Isso é a maior ilusão que o ser humano tem e, portanto, ele é muito delirante. Uma pessoa muito materialista é uma pessoa muito delirante. Uma pessoa que diz que Deus não existe, por exemplo, um ateu, é totalmente delirante. Os cientistas que afirmam essas teses ateístas, né, que eliminam a função do Criador, eles são completamente delirantes. Então está tudo de pernas para o ar. Na segunda parte, eu coloquei uma frase mostrando a sociedade falsa. Veja lá o que eu digo, que nós vivemos desnecessariamente em uma vida inútil, né? Então, o que eu quero falar com isso, né? A frase já diz quase tudo, que em geral a vida do ser humano é inútil. Se ele não fez o bem, mas não o bem, muita pessoa pensa que fazer o bem é ganhar dinheiro para ele e para a família dele, não é só isso. Se ele não fez o bem, inclusive, para essa parte espiritual, né? Desenvolver a espiritualidade, os valores culturais, a estética, etc., ele sobrou na vida. E depois veja uma outra sentença no mesmo cartaz, olha lá, o ser humano é dominado pelo que não sabe. E aí entra essa questão freudiana, né? Que a coisa mais importante, o que é mais de 90%, toda essa beleza que existe, o ser humano está fora disso. Não apenas na visão dos males que tem, como principalmente do bem, porque para o indivíduo ver seu mal, tem que ver o seu bem, compreende? Para ver como, por exemplo, o mundo está mal, ele tem que ver como o mundo está bem, como foi criado. Quer dizer, o bem existe por si, né? É só deixar que o bem exista e não impedir que ele exista, então que o bem predomina sobre tudo. Veja lá os princípios fundamentais que eu escrevi. Tudo que existe por si é bom, belo e verdadeiro, né? Que o mal não existe por si, mas é a negação disso, a omissão, a deturpação ao bem, ao belo, ao verdadeiro. Então, se o indivíduo não deturpar mais o bem está aí. É que o ser humano luta contra para estragar o bem, o belo e o verdadeiro. Veja lá, outro princípio. Se o homem não rejeitasse o bem, não sairia dele. Veja o quarto. A sanidade e a aceitação do ser. E o ser o que é, né? O ser não faz a verdade, o bem e a estética. O ser é isso. Quer dizer, o ser é o bem, o ser é a verdade, é a razão, e o ser é a beleza, a estética. Isso faz o ser. E se o ser humano não negasse isso, estaria dentro de toda a maravilha que ele quer estar. E veja, em quinto lugar, pela criação, né? O ser humano é perfeito e pela vontade maligna. Não, aí é evidente, né? Para todos que, pela vontade invertida da inveja, o ser humano, então, agora escolhe o mal para viver. E o que é o mal? É a droga, é o álcool, é a máscara, é a fantasia, são as grifes,
É o poder econômico dominando a sociedade, impedindo que tenha cultura, impedindo que tenha saúde, impedindo que tenha civilização. Isso é o mal. E geralmente as pessoas que vão para o poder, não tendo essa consciência, não poderão ajudar o ser humano, a sociedade. Então veja um aforismo que eu coloquei lá. Ao ser privado do eterno, o homem deixou de viver o real. Compreende? Então o real é eterno. Vocês, todos nós somos eternos, compreende? Somos imortais. Tem uma frase que diz que todo homem é mortal, mas nem todo homem é mortal, compreende? Que a parte imortal todos nós temos. Então aí é uma questão de escolher que tipo de imortalidade, né, nós queremos. Então veja a outra frase. Fora do perene, a existência do ser humano é nula. É um fato interessante esse que geralmente os aforismos, as ideias filosóficas de uma pessoa que não tem a dimensão metafísica, fica num plano assim, menos alto, né? Veja, algumas pessoas de fama, o que eles falaram sobre a vida? Veja esse cartaz. A vida é para ser desfrutado. Thomas Jefferson, James Joplin. É a pessoa que estava na estética, né? Em segundo lugar, amar e prestar serviços aos demais, sentido da vida do Gandhi e do Einstein. Então, veja que são gênios, né? Mas eles não disseram tudo num aforismo, numa sentença. Então, continuando, veja lá. Terceiro lugar, a vida não tem sentido. Veja que infelicidade, né, do Kafka, do Sartre, do Freud, que eram profundamente pessimistas. Depois o Bob Dylan e o Caroid. A vida é uma piada. Então, não é nada disso, né? Os grandes gênios conseguem dizer quase tudo, mas se colocar a metafísica, a parte espiritual, falam de tudo. E não colocando, não conseguem dizer tudo o que deveriam. Então vamos ver agora as perguntas. A sociedade é delirante porque busca a satisfação e a realização nos 5 sentidos. Então o que se nota é que muitas vezes é muito comum as pessoas tentarem ser felizes e buscarem uma vida boa através da alimentação, excesso de alimentação, ou então no dinheiro, no prestígio, no egoísmo. São esses falsos valores que sempre nortearam a sociedade. E como isso não faz parte da verdadeira realidade e do verdadeiro ser da pessoa, isso nunca traz felicidade. A Suécia é um exemplo dessa sociedade de ilusão, porque é tudo baseado na máscara. E uma máscara social muito forte, de não mostrar nenhum problema, de estar tudo ok, a aparência é perfeita. E o que é importante são o que o Dr. Keppe mostra nesse livro, essas coisas supérfluas, que não tem nada a ver com a eternidade, com a vida interior. Bom, da mesma forma que o que caracteriza um indivíduo doente mental é a mania de grandeza, achar que está tudo bem, a sociedade delirante atual também se caracteriza por achar que nós estamos em franca evolução. Mas é mais ou menos como perguntaram para aquele físico famoso Albert Einstein como que seria a Terceira Guerra Mundial. Ele respondeu, bom, como vai ser a terceira eu não sei, mas se sobrar alguém para fazer uma quarta guerra, essa guerra certamente vai ser de pau e pedra. Então, quer dizer, o ser humano ele tem essa ideia de que ele está em evolução, mas na verdade nós estamos à beira da catástrofe. Então, neste livro, o Dr. Keppe escreve que o ser humano deseja viver no que não existe, na ilusão. Ora, o que existe? O que existe é o nosso ser. E o ser é o bem, é a beleza, é a verdade. Então, o ser humano não quer viver isso, ele quer viver uma outra coisa. Quer dizer, ele então quer viver ao contrário disso. Ele quer viver a feiura, a mentira, a desonestidade, toda a patologia. Logicamente, ele entra então num mundo fantasioso delirante, que não existe pela natureza.
E não só o indivíduo faz isso, mas toda a sociedade. Então, na terceira parte do livro, chamado O Mundo da Revelação, eu pus assim, o real como utopia. Quer dizer, o futuro vai ser muito de acordo com aqueles autores que eu citei, o Francis Bacon, o Thomas Morus, em parte até o Aldous Huxley, que escreveu modernamente, né, o Admirável Mundo Novo. Então, nessa terceira parte, veja algumas sentenças que eu coloquei. A razão vem, ou melhor, é a revelação. O que eu quero falar com isso, né? Que é a questão da teologia, né? Que o mundo está teologizado. Nós temos que usar, sabe, é um fato interessante, que a língua não vem da gramática. Nós temos que usar neologismos para fazer uma nova gramática e obrigar os gramáticos, né, os que fazem a parte gramatical da língua, a aceitar uma ideia mais avançada. Por exemplo, no alemão, na língua alemã, que é uma língua quase perfeita, pelo menos é a que diz melhor as coisas, a gente pode pegar um verbo, transformar em substantivo, ou substantivo em verbo, advérbio, adjetivo, compreende? A mesma palavra pode ser usada em todo sentido, mas em português dá para usar isso. Falei teologizado, quer dizer, teologizar a sociedade, ou então mostrar que ela é basicamente teológica, compreende? É a mesma coisa. Então a revelação é, vamos dizer, também no campo, não só da filosofia, como no campo também da ciência. São três elementos, vamos dizer, humanos iguais. A teologia humana, a filosofia, que é humana, é claro, e a ciência, que é humana. São três elementos com a mesma força que um se une ao outro para dar ao ser humano um conhecimento integral do mundo. É isso que falta. A filosofia integral, a teologia, a ciência integrais. Então nós já voltamos. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Eu acho que se vocês quiserem entender melhor o que Keppe considera o mundo da revelação, vocês devem ler neste livro Terra, Planeta Ilusório, a página 150. Aqui ele fala o seguinte: precisamos retirar a barreira que fizemos ao mundo divino para retornar a ele. Então Keppe propõe o seguinte:
que esse mundo da realidade, o mundo divino, que é o mundo da beleza, do amor, da verdade, que esse mundo não se contrapõe, ele não é contrário ao mundo da matéria. Embora a matéria esteja contida no tempo e no espaço, nós como seres materiais e espirituais, nós estamos no mundo do tempo e do espaço, mas também, através do espírito, estamos no mundo da transcendência. Quer dizer, nós somos seres assim que estamos ligados ao perene, ao eterno, ao divino e também ao universo material, que é finito. Agora, quando Cristo disse, o meu reino, o reino divino, não pertence a este mundo, ele quis dizer o seguinte, que a maneira pela qual o ser humano está vivendo, cheio de ilusões, cheio de mentiras, de máscaras, invertido, que esse mundo organizado pelo ser humano para o poder, prestígio, fama, vaidade, arrogância, esse não é o mundo dele. Que o mundo dele, o mundo divino, é o mundo do amor principalmente, é o mundo da bondade. E esse mundo transcende o mundo da matéria. E que nós, então, através da conscientização dessas barreiras que a gente põe a esse mundo, que nós colocamos, se a gente conscientiza a inversão que a gente vive, se a gente passa a viver mais o nosso mundo interior, o mundo espiritual, nós vamos rompendo essas barreiras do tempo e do espaço e vamos cada vez mais nos situando no eterno, conscientizando o eterno, usufruindo já no momento, hoje, do eterno. Por exemplo, Keppe aqui propõe que uma pessoa, ela guarda em si mesma todos os momentos da vida passada dela, de bondade, de felicidade, e que esses momentos são momentos eternos e que nós teremos e traremos conosco no nosso interior, no nosso espírito, pela eternidade. Então, momentos de amor, momentos de beleza, de verdade, momentos artísticos, esses são como janelas, como portas que nós utilizamos para transcendermos o tempo e o espaço e estarmos em contato com o infinito, com o perene, com o próprio Deus. Notem que esse livro que eu escrevi, né, Terra, o Planeta Ilusório, foi muito baseado na metafísica de Agostinho, que foi considerado um santo lá no século IV depois de Cristo, e ele praticamente constitui um dos maiores pensadores que a humanidade teve. Ele seguiu Agostinho e ele tem essa opinião que nós temos também, de que o conhecimento vem pela intuição, que nós teríamos uma ciência infusa até hoje. Então veja a foto dele aí. É uma criatura extraordinária. E é super, nesse sentido, super moderno, né? Super atual nas ideias, porque as ideias dele são verdadeiras, são eternas, então são super atuais. O que é eterno vai ser sempre atual. E veja, eu pus um quadro para mostrar o que ele escreveu. Veja lá, cidade de Deus em oposição à cidade terrena. Veja, na cidade de Deus ele fala que na cidade de Deus, então procura a glória de Deus, procura viver pelo Espírito, amor a Deus e desprezo de si próprio. Então, na cidade de Deus, o ser humano não tem muita consideração por si mesmo, ele tem até um certo desprezo. Agora, isso é muito importante, viu? Porque se o indivíduo se despreza, ele consegue aceitar o bem, a cultura, os outros autores, os indivíduos geniais, tudo que se fala de verdadeiro, ele procura aceitar, porque ele é humilde. E veja no cartaz, a cidade terrena, o que pensa lá, que a cidade terrena procura a glória de si mesmo, que o melhor é viver a matéria, o amor de si próprio e desprezo a Deus. Então veja que na cidade terrena, eles procuram mais, conforme Agostinho, desenvolver o egocentrismo, o egoísmo. Agora, voltando no esquema novamente, veja lá, que a cidade de Deus está, vamos dizer, de acordo com a cidade terrena, né? E a cidade terrena,
é enorme e a cidade de Deus se torna muito pequena. Então, o nosso trabalho é muito baseado nessa ideia de Agostinho, porque ele foi talvez um dos maiores pensadores que fizeram a união da filosofia com a teologia. Ele percebeu no século IV que estava havendo uma grande defasagem, né, no aspecto teológico, que quando o Império Romano entrou em decadência, então os romanos começaram a desprezar muito o cristianismo daquele tempo. Então ele uniu a parte racional, né, a filosofia de Platão principalmente, mostrando uma coerência entre o pensamento teológico e o filosófico. E agora, nós sabemos, né, o mundo está num materialismo muito grande. A França perdeu aquele espiritualismo que tinha. Nós vivemos na França 7 anos e meio, e sabemos disso. A Suécia perdeu. A própria Itália não é mais espiritual como antes. A Alemanha, em geral. A Europa perdeu muito, o mundo está perdendo. Então nós estamos tentando mostrar, através da ciência, esse trio, né? Que filosofia, teologia e arte, que é a ciência moderna, que, é claro, veio das artes, são importantes se unirem para novamente a civilização desabrochar. Então veja uma sentença que eu pus aí. O tempo é a privação ao eterno e o espaço ao infinito. Então é o que eu falei o tempo todo no programa de hoje, né? Que o que acontece com o tempo e espaço é uma privação, não é a verdadeira existência. É por isso que muitos dizem, né, que estamos numa vida contingente, que essa vida tem que acabar. E é claro, né, nós sabemos que acaba. E veja a última sentença. Deus está em nós sem nós. Mesmo que a gente não queira, né? Deus está conosco. Mesmo que a gente não queira Deus na vida, como muitos não querem. Mas Ele está sempre conosco. Vamos ver agora as perguntas. O mundo da revelação, ele é um mundo autêntico, ou seja, é um mundo que ainda existe dentro de nós e que está suprimido pelas nossas más intenções. O ser humano, não querendo ver os seus próprios erros, ele oculta a beleza e a felicidade que ele tem dentro de si. Então a revelação, ela vem através da conscientização da patologia. Essa é a maior revelação. Que se você quer ser feliz, você tem que aprender e gostar de ver os seus problemas. E aí você desbloqueia todo aquele bem que existe no seu interior. O paraíso perdido, como se diz, a verdadeira felicidade, a verdadeira vida, a verdadeira realização, não estão totalmente perdidos, na verdade. Nós ainda temos contato com esse mundo através do mundo interior, que nos revela o bem, o amor, a realidade, a verdade. Então, através da razão, da verdadeira razão e da consciência, o ser humano ainda tem condições de recobrar esse mundo que aparentemente ele perdeu porque está jogando fora. E a respeito disso, o Dr. Kepp cita nesse livro: quando o homem se interioriza, dentro da ética, entra em contato com o ser divino, por causa da semelhança. Vamos dizer que ele, quanto mais for humano em seu sentido autêntico, mais estará de acordo com o perene. O processo de interiorização leva o ser humano ao contato com o ser divino, ou com o demoníaco, se não cultivou sua ética pessoal. Eu acho que nós temos contatos, assim, em alguns momentos na vida, quando a gente está num lugar muito bonito, em contato com música linda, em contato com arte, na natureza pura, que é cheio de coisas bonitas, estéticas, a gente sente, assim, um pouco daquilo que deveria ser a nossa realidade
Porque, por exemplo, em contato com uma música muito, muito bonita, um filme fantástico, a gente esquece daquelas coisas da ilusão mesmo. A gente esquece de problemas com o trânsito, a gente esquece problemas econômicos, a gente esquece daqueles problemas patológicos que é da nossa sociedade. E a gente sente que entra num outro mundo, que seria essa da revelação. Então, o Dr. Kepp explica que o mundo da revelação, ele traz a consciência para o ser humano daquilo que é verdadeiro. Então, esse mundo da revelação é o conhecimento inato que nós todos temos no interior e que nós rejeitamos, que seria assim a percepção daquilo que é autêntico, daquilo que é belo, daquilo que é bom. Quer dizer, é aquela consciência que nós temos no interior que nós devemos fazer o bem e evitar o mal. E então o ser humano ele precisa desse conhecimento que vem desse mundo transcendental, digamos assim, essa voz de Deus no interior dele, para ele poder sair dessa situação que ele se encontra no momento. O Dr. Kepp neste livro mostra que a revelação, quer dizer, o aparecimento do conhecimento na mente do ser humano, ele vem logicamente da teologia, da filosofia, da ciência, vem do próprio interior do ser humano. E que normalmente a orientação moderna tenta atingir o conhecimento daqui para frente, voltando as costas a tudo que foi realizado antes. E o Dr. Kepp diz que neste livro ele segue o caminho contrário, quer dizer, em todo o seu trabalho ele vai ao contrário dessa orientação. Ele tenta mostrar que sem o conhecimento dos elementos do passado, é impossível saber o que quer que seja da vida psicológica. Então, por exemplo, toda a verdade que já nos foi trazida pelos profetas judaicos, os filósofos gregos, romanos, o cristianismo, a ciência da psique, tudo isso tem que ser verificado. Em algumas orientações nós temos que ver o que tem de errôneo e de certo para atingir o verdadeiro conhecimento. Para terminar o programa de hoje, eu queria mostrar 2 aforismos. Veja aí, no quadro. Os erros indicam a existência da perfeição essencial que nós temos. Então, o que significa isso? Que só uma pessoa que é perfeita, né, consegue cometer erros. Então, só uma pessoa que tem na base uma saúde é que pode ter doença, compreende? Então, o indivíduo que percebe seus erros é porque ele está em contato com uma perfeição muito grande que ele recebeu pela criação. Depois veja a última sentença. O bem está em nós, sem nós. Então, o que significa isso, né? Que mesmo que nós aceitemos ou não, nós estamos no bem, encaixados no bem, vivendo o bem. E que esse bem é predominante, porque o mal é a privação ao bem. Quer dizer, um dia, queiramos ou não, estaremos no bem total. Até a próxima. Até lá, né? Aqueles que quiserem saber melhor a respeito do conteúdo do nosso programa hoje, poderão também consultar o livro Terra, Planeta Ilusório, de autoria de Norberto Kepp, e solicitar no telefone 30 32 36 16, código da cidade de São Paulo 11, Brasil 55, ou no nosso site relacionado abaixo no visor.